bora te atualizar sobre o Vasco, que esteve bem perto de fechar com o Souza. Tudo isso e muito mais a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Yahoo, Rádio Bandeirantes, Bradesco, Esportes FM, entre outros. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Se você ainda não é inscrito, aperta esse botão vermelho de inscreva-se. Queria pedir também para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de deixar like. Combinado? Bora falar sobre o Vasco da Gama, mais especificamente sobre Souza, volante revelado no clube, teve muito perto de fechar com o Vasco algumas semanas atrás. Ele já sabia que não ficaria no Beşiktaş, o contrato com o clube turco se encerra na metade do ano. O Vasco tomou conhecimento dessa informação e começou a negociar com o Beşiktaş e com o Souza a chegada antecipada do atleta. A ideia é que ele fosse contratado em janeiro. O problema é que o Souza acabou sentindo um problema no joelho que tem o impedido de jogar. Ele não atua desde 14 de janeiro, quando inclusive fez um gol na vitória contra o Konyaspor. Desde então não entrou mais em campo, enquanto se recupera desse problema físico. Diante do cenário, o Vasco da Gama desistiu de tentar a antecipação do contrato. Nicola, o Souza não vem mais? Te diria que é muito grande a chance de o Souza ser contratado assim que deixar o Beşiktaş, ainda que tenha que terminar o tratamento no Vasco da Gama. O Vasco abriria espaço para recuperação e a partir do momento em que o Souza estivesse em condição de jogar, já se tornaria atleta do clube. Souza, que saiu do Vasco em 2010, passando por Porto, Grêmio, São Paulo, Fenerbahçe, Al-Ahly e Beşiktaş, onde atua desde 2020. Só para completar sobre o Vasco, contar que Puma Rodrigues e Andrei Santos serão desfalques do Vasco na segunda partida semifinal do Campeonato Carioca, se o Cruz Maltino chegar à semifinal. Isso porque eles foram convocados para as seleções do Uruguai e do Brasil e estarão à disposição dos seus países. Fala do Vasco que dá audiência, o Luizson Silva. Bora lá. Bora trazer uma informação importante dessa sexta-feira. Bora lá. Flamengo e Vasco disputavam um atacante. Um dos meninos que é destaque do Campeonato Carioca, jogador do Nova Iguaçu. Só para contar toda a história para vocês entenderem o contexto. Desde a semana passada, o Flamengo negociava um modelo de acordo com o Nova Iguaçu e o Vasco negociava outro modelo de acordo com o Nova Iguaçu por um menino chamado Léo Joca, né? Não, Jacó, Léo Jacó, desculpa. 17 anos de idade, o Léo surgiu no Nova Iguaçu nessa temporada disputando a Copa São Paulo, foi bem, fez 4 jogos, 3 gols e 2 assistências. E aí ele foi promovido ao time principal depois da Copa São Paulo e tem ido bem no Campeonato Carioca, são 7 jogos e 1 assistência. Só 17 anos de idade. O Flamengo e o Vasco identificaram potencial e ambos fizeram proposta de empréstimo de 1 ano e meio. Ninguém queria comprar o jogador, o Nova Iguaçu optou por negociá-lo com o Vasco. E aí tem uma explicação. A ideia do Flamengo era ter o Léo por empréstimo, mas o Flamengo queria colocá-lo no sub-20 e o Vasco prometeu que o utilizaria no time principal. Para o Nova Iguaçu é muito mais vitrine colocá-lo no principal do Vasco do que no sub-20 do Flamengo, sem a perspectiva ou a confirmação de que esse atleta vai subir em algum momento. Informação trazida hoje pelo Vene Casagrande. Esse menino já na temporada, somando competições do sub-20 e também o profissional, 12 jogos, 3 gols e mais 2 assistências, 4 jogos na Copinha, 1 jogo na Copa do Brasil e mais 7 no Campeonato Carioca, tá? Então dá para dizer que às vésperas do Clássico de domingo, jogo que deve ter Maracanã dividido, talvez com o Flamengo com um pouquinho mais de torcida do que o Vasco, a gente tem o Vasco vencendo o Flamengo na disputa pelo Léo Jacó, 17 anos de idade. Beleza? Wesley Damasceno pedindo para falar sobre o Vasco. Curiosidade, né? Andrei convocado para a seleção brasileira. Muita gente estava me perguntando, via rede social, se isso facilita na obtenção do visto de trabalho na Inglaterra. Ajuda, mas não é definitivo, tá? Até porque se ele jogar, ele vai ter feito uma partida. E uma partida só, que eles até chamam de internacionalização, não seria suficiente para que ele garantisse a pontuação. É uma suspeita, é uma suposição, não é uma informação. Mas estou com a impressão de que o Andrei não vai conseguir o visto de trabalho depois de cumprir os 4 meses de empréstimo no Vasco. Consequência disso, o Andrei pode ter seu vínculo prorrogado até o fim da temporada com o Cruz Maltino. Não é uma informação, não é uma convicção, mas eu imagino que muita gente dentro do Vasco, estou falando de dirigentes, tá? Também tem essa esperança
de que, sem o visto de trabalho, o André acabe ficando até o fim da temporada, permitindo a ele jogar o Campeonato Brasileiro de forma integral, que seria muito, mas muito importante. É um reforço gigante. Talvez a principal contratação do futebol brasileiro em 2023. Esse cara é jogador de seleção brasileira, é jogador de Chelsea, é jogador de Barcelona, é um nível altíssimo, tá? Me cobrem depois se eu estiver errado. O Yuri Gomes escreve o seguinte: Nicola, curiosidade minha, está sendo mais difícil ter informações com os clubes SAF, porque com a associação tinha mais gente com informações. Muito verdade. Só para citar dois exemplos. Vasco e Bahia. Cara, e tem um monte de torcedor de Vasco e Bahia que nos assiste, que manda pergunta. É muito difícil conseguir informações dos dois clubes, porque está tudo muito concentrado. Quando o clube é uma associação, tem um diretor de futebol, tem um gerente de futebol, tem um conselheiro, tem um diretor que não é remunerado, enfim, tem muito mais oportunidade, é muito mais fácil conseguir informação. Ainda assim, não estou preocupado comigo, estou preocupado com o bem dos clubes. Eu defendo que os clubes se transformem em SAF. Eu acho melhor, tá? O Arivaz está perguntando se o Juba já acertou com o Vasco. Opa, chegou a resposta. O Leonardo de Souza quer saber sobre reforma de São Januário. Calma, não vai ser nada para ontem, pelo contrário. Esse movimento de reforma de São Januário, especialmente se for com a captação de recursos públicos, vai demorar bastante tempo, tá? O prefeito está ajudando, mas não é algo da noite para o dia. Silva Nicola, boa noite. Você sabe se o Vasco vai mesmo adquirir um meia ofensivo de peso, a cereja do bolo? Ronaldo, se eu fosse você, eu não esperaria por cerejas do bolo na temporada de 2023. Nessa história de cereja do bolo, ela vem há pelo menos 4 semanas, mais de um mês. Nicola, quem é a cereja do bolo? Quem é a cereja do bolo? Fala, pessoal, não é fase nem hora para o Vasco trazer um nome desse. O pessoal da 777 está fazendo movimentos importantes de melhoria do elenco, de contratações de jogadores importantes, mas vai ter a possibilidade de pensar num Rames Rodrigues, no Everton Ribeiro, num cara desse nível a partir do ano que vem. Quando o clube tiver mais receitas, quando o clube estiver disputando títulos, enfim, é um processo, tá? O André foi um acontecimento, foi um acaso. E aí, só para destacar para o torcedor do Vasco que está com a gente, nessa sexta-feira, o Paulo Brax participou de uma entrevista no Sport TV. E ele foi perguntado sobre reforços, contratações. Ele admitiu que estava pensando em um outro tipo de volante quando surgiu a possibilidade do André. E aí ele completou com a seguinte informação, acho legal que vocês saibam. O grupo não está fechado. Alguns movimentos ainda serão feitos. Não vou expor posição ou número, mas ainda há a possibilidade de saídas, assim como de entradas. Vasco não fecha a porta para reforços, tá bom? Informação importante, volante Alan, ex-Vasco no Rio. O Alan, aquele que jogou no Napoli, que jogou no... Deixa eu ver o que está rolando aqui, quer ver, ó? Ele estava nos Emirados, né? Estava no mundo árabe. Deixa eu ver o que tem de informação a respeito disso. Peraí. Vamos ver se a gente tem alguma atualização sobre essa parada. Alan. Peraí. Enfim. Não achei, mas estou atento. Se vocês tiverem alguma notícia, vocês mandam para mim que eu vou atrás, mando pro pessoal da 777 e a gente tenta avançar, tá? O Douglas Rocha, Alan, ex-cria do Vasco, vai voltar no meio do ano. Deixa eu ver até quando é o contrato do Alan. Jogador do Al-Wahda, tá? Da Arábia Saudita, não, dos Emirados Árabes. Ele tem contrato por lá, ele é do Eduardo Uran. Na atual temporada tem 20 jogos, tem sido titular absoluto, tá? Jogou hoje, o time dele venceu por 1-0 o Al Nassr, já tinha joga todas as partidas 90 minutos. Deixa eu só ver a posição do Al-Wahda no campeonato dos Emirados. O time ocupa a 4ª colocação no campeonato dos Emirados Árabes, a liderança do Al-Ahly, o Al-Wasli em segundo, o Al-Ain em terceiro e o Al-Wahda em quarto. Equilíbrio, tá? 2 pontos separam o time do Alan do Al-Ahly, o líder da competição. Alan vai voltar para o Vasco. O guarda-vidas 027 deve estar se referindo ao Allan Kardec, né? Eu contei para vocês que eu conversei ontem com o pai do Allan Kardec. A ideia agrada ao pai do Allan Kardec, tá? Que fala com muito respeito ao Atlético, nada contra o Galo, pelo contrário, né?
Mas aí ele depois até me mandou uma foto que ele achou por coincidência no Instagram. É uma foto do Vasco de 2001, 2002. Nessa foto tem o Allan Kardec, tem o Alex Teixeira e tem também o Souza. São 3 jogadores cotados para em algum momento voltarem ao Cruz Maltino.